galera, vamos lá dar continuidade aqui ao protocolo de cirurgia segura, falando aqui sobre a demarcação do sítio cirúrgico, ok? Beleza, então com relação a essa demarcação, a identificação desse sítio deve ser realizada por médico. Então, primeira informação importante aqui na demarcação, quem vai fazer é o médico da equipe cirúrgica, não é o anestesista, é o médico da equipe cirúrgica, tá? Antes do encaminhamento do paciente para o local de realização do procedimento. Sempre que possível, tal identificação deverá ser realizada com o paciente acordado e consciente, que confirmará o local da intervenção. Normalmente, assim, um dia antes, né, a visita pré-cirúrgica, o médico passa, conversa com o paciente e faz aqui a demarcação. O condutor deverá confirmar se o cirurgião fez a demarcação do local da cirurgia no corpo do paciente, naqueles casos em que o procedimento cirúrgico envolve, né, quais são as situações que está aplicando aqui a demarcação. Lateralidade, ou seja, direito e esquerdo, múltiplas estruturas, que tem a ver, por exemplo, com a mão aqui, né, ou múltiplos níveis em relação aqui à coluna, por exemplo. A demarcação deve ser realizada no corpo do paciente em local que indica a estrutura a ser operada com o uso de caneta dermográfica, que é uma caneta que não vai sair facilmente ali, né? E é uma caneta que também não vai causar alergia, né, à pele do paciente, tá? O símbolo a ser utilizado deve ser padronizado pela instituição e deve permanecer visível após o preparo da pele e colocação de campos cirúrgicos. Deve-se evitar marcas ambíguas, como um X, podendo ser utilizado, por exemplo, o sinal de alvo para este fim. O que é o sinal de alvo, gente? O sinal da seta, tá? Então, esse é o aspecto aqui importante, cai em prova. Quem faz? O médico. O paciente tem que estar acordado na hora. Quais são as situações que envolvem demarcação de sítio cirúrgico, né? Qual tipo de caneta a ser utilizado? Qual é o tipo de símbolo a ser utilizado? Então, isso aqui é informação importante para a gente. Verificar a segurança anestésica. O condutor completa a próxima etapa solicitando ao anestesiologista que confirme a conclusão da verificação da segurança anestésica. Verificando também o parâmetro aí do monitor multiparamétrico, se está funcionando. Antes da indução anestésica, o condutor confirma que o monitor está funcionando, está posicionado no paciente, está tudo certinho aqui. A gente verifica as alergias, é muito importante, né? Essa verificação de alergia para evitar fazer alguma medicação dentro do centro cirúrgico que tenha alergia aqui o paciente, né? Então, em caso de alergia, deve confirmar se o anestesiologista tem conhecimento aqui em relação a essa medicação, tá? Avaliação de via aérea. O condutor deve confirmar verbalmente com o anestesiologista se este avaliou objetivamente se o paciente possui uma via aérea difícil e também o risco de aspiração. Risco de perda sanguínea, e eu pedi para você registrar quando a gente viu naquela tabelinha, né, em relação aí a 500 ml no adulto ou 7 ml por quilo na criança, para evitar aí complicações durante o ato cirúrgico e não ter feito aí as reservas necessárias de acordo com o tipo de cirurgia, né? Reserva de bolsa de sangue e a previsão aí de reposição volêmica. Isso aqui tudo até agora dentro da etapa relacionada aqui à identificação, a etapa antes da indução anestésica, tá? Partindo para as orientações dos procedimentos operacionais do segundo momento, que é aqui antes da incisão cirúrgica, a gente vai fazer essa pausa cirúrgica, né? No nosso item da questão pode aparecer com esse termo, pausa cirúrgica. Uma pausa momentânea feita pela equipe imediatamente antes da incisão cirúrgica, aqui a fim de confirmar que as várias verificações para a segurança foram empreendidas e que envolveram toda a equipe. Então, identificar aqui os membros, cada pessoa vai se apresentar com que informação? Nome e função. Se for uma equipe onde todos os membros já estão familiarizados uns com os outros, o condutor pode apenas confirmar que todos já tenham sido apresentados. Mas quando ocorrer a presença de novos membros ou funcionários que tenham se revezado dentro da sala cirúrgica, desde o último procedimento, estes devem se apresentar.
Confirmar verbalmente a identidade do paciente, o sítio cirúrgico e o procedimento. Então, imediatamente antes da infusão, é conduzida uma nova confirmação. Observe que isso aqui é feito na primeira e na segunda, tá? Então, a gente vai identificar o nome, o procedimento, o sítio e o posicionamento aqui do paciente também. Eventos críticos. Cada profissional tem aqui a sua criticidade, né? Nós temos a criticidade do cirurgião, do anestesista e da enfermagem, né? Da enfermagem aqui associado, por exemplo, à esterilização dos materiais. Isso caiu em prova, tá? O anestesista, ele vai dizer em voz alta o planejamento, né, da anestesia, preocupações específicas para a ressuscitação cardiopulmonar, se necessário, né, diante aqui da cirurgia, o que é a previsão que ele tem. Informar também a previsão do uso de sangue, componentes, hemoderivados, presença de comorbidades, características do paciente que são passíveis aí de complicação, como, por exemplo, um paciente que tem uma doença pulmonar, cardíaca, arritmia, distúrbios hemorrágicos, ou seja, a parte clínica do paciente aí, que envolve as doenças de base dele, né, vai ser revisado na parte aqui do nosso risco anestésico. No contexto aqui da enfermagem, confirmar verbalmente a revisão das condições de esterilização, equipamentos e infraestrutura da sala operatória. Então, o instrumentador ou o técnico que disponibiliza o equipamento para a cirurgia deve confirmar verbalmente aqui a realização da esterilização e sua confirmação por meio de indicador de esterilização, demonstrando que a esterilização tenha sido bem sucedida, né, em relação ao monitoramento aí. A questão do antibiótico profilático, se foi feito nos 60 minutos, também está aqui na segunda fase, né? E aí, o membro da equipe responsável pela administração, normalmente, quem fica ali com acesso é o anestesista, né? Deve realizar a confirmação verbal que foi feito aí esse nosso medicamento. Exame de imagem também nessa segunda fase, é o momento que a gente está aí verificando se já está à disposição aqui. E em caso afirmativo, o condutor deverá confirmar verbalmente que os exames para a realização segura do procedimento estão na sala expostos de maneira adequada para uso durante a cirurgia. Antes do paciente sair da sala, gente, a gente vai fazer a contagem. Essa contagem de agulhas, compressas e instrumentais, no manual de cirurgia segura, ele traz vários detalhezinhos, tá? Para a gente usar sistema informatizado, se possível, né? E a questão aí de não interromper a contagem, então não falar nada durante a contagem. Se estiver contando e alguém perguntar outra coisa no meio da história e perder a conta, começa a contar tudo de novo. Então tem todo um protocolo a ser seguido em relação a essa contagem de instrumentais e também aqui de compressas que foram utilizadas durante a cirurgia, tá? O profissional de enfermagem ou o instrumentador deverá confirmar verbalmente a conclusão das contagens finais de compressas e agulhas. Nos casos de cirurgia com cavidade aberta, como por exemplo a cirurgia abdominal, a conclusão da contagem de instrumental também deve ser confirmada. Confirmar a identificação da amostra. O profissional de enfermagem deve confirmar a identificação, a etiquetagem correta de qualquer amostra patológica, né, material que vai ser encaminhado para a biópsia, de voz alta aí a leitura da identificação, descrição da amostra, indicação anatômica do local de origem e qualquer outras indicações orientadoras aqui que foram passadas ali durante o ato cirúrgico. Problemas com equipamentos, né? Então o condutor deve assegurar que os problemas aí que tenham ocorrido durante a cirurgia em foco foram identificados, relatados, documentados e que foram para a resolução do problema para uma próxima cirurgia, porque aqui a gente já está com a etapa antes do paciente deixar a sala de cirurgia, rever as medidas para a recuperação pós-operatória, e aí o cirurgião ou anestesiologista vão estar aí, assim como a enfermagem, revisando o plano de recuperação desse paciente pós-operatório para poder estar tomando as medidas corretas no sentido de orientar a pessoa que vai receber esse paciente, tá? Com relação à estratégia de monitoramento dessa cirurgia segura e indicadores que são feitos, quais são os indicadores que o nosso protocolo aqui traz para a gente? Percentual de paciente que recebeu antibiótico no momento adequado, número de cirurgias em local
errado, número de cirurgia em paciente errado, número de procedimentos errados, taxa de mortalidade cirúrgica intra-hospitalar ajustada ao risco, né? Então, paciente de alto risco, a gente espera que essa taxa seja maior. Paciente de baixo risco, espera que essa taxa seja 0, né? E a taxa de adesão à lista de verificação, né? O percentual de cirurgias que foram aí seguidas com as nossas listas, tá? Então, aqui termina o protocolo do Ministério da Saúde em relação ali à Anvisa, né? Que disponibiliza também esse protocolo, foram feitos juntos aí. Agora nós vamos falar alguns detalhes sobre o manual. Manual Cirurgia Segura Salva Vidas, tá? O link tá aqui. É um manual pequeno, assim, tem acho que 40 e poucas páginas, tá? Mas o que é importante para as nossas provas eu coloquei aqui pra gente. Ele repete muita informação em relação aí à própria lista de verificação. Quero que você preste atenção nesse nomezinho que tá bem apagadinho aqui, né? Segundo desafio global para a segurança do paciente, tá? Então, aqui, como segundo desafio, o objetivo é aumentar os padrões de qualidade almejados em serviços de saúde e contempla prevenção de infecção de sítio cirúrgico. Quando a gente fala do uso do antibiótico, por exemplo, né, a gente está visando prevenir a infecção de sítio cirúrgico. Anestesia segura, né, com o plano aí anestésico, com análise de risco. Equipe cirúrgica segura e indicadores de assistência também cirúrgica aqui suficientes, tá? Com relação à prevenção de infecção do sítio cirúrgico, eu preciso aqui tomar medidas como o uso do antibiótico, tá? E também o cuidado na segunda etapa de verificação, com esterilização efetiva dos instrumentais. Então, higiene das mãos adequada, o uso do antimicrobiano no tempo adequado e o antimicrobiano adequado ao sítio e a confirmação dos indicadores aqui, se estão tudo certinho em relação aqui à esterilização do nosso material cirúrgico, tá? Então, são medidas de prevenção. Na anestesiologia segura, a gente sabe que essa é uma das causas aí de mortes dentro da cirurgia, e não só de mortes, mas de complicações, né, relacionadas aí com o ato anestésico. Então, é um momento de muito cuidado, tá? Se a gente fala da anestesia geral, uma parada respiratória, né, sem a devida assistência. No caso de uma anestesia RAC, a gente pode ter uma lesão medular. Isso é bem raro hoje em dia, mas no passado a gente tinha incidência alta em relação a essas complicações. No SARA, como enfermeira da unidade de adulto, por exemplo, eu pude monitorar, cuidar e assistir aí pacientes que tiveram a paraplegia secundária a uma cirurgia, né, por conta da anestesia RAC, né? Principalmente o mais comum de ver aí era nos partos, tá? Então você vê muitas mulheres aí por volta hoje de 50 anos aí que tiveram complicações da anestesia RAC durante o ato aí operatório, né, da cesárea, por conta desse erro, né, do anestesista. Então, muito cuidado com essa questão aí da criticidade da anestesia. Claro que hoje a segurança está muito maior, os cuidados estão muito melhores, né? Então, isso tem diminuído muito essa incidência, tá? A equipe cirúrgica aqui eficiente é um dos objetivos desse nosso manual. Então, todo mundo trabalhando de forma integral, de forma aí, compartilhando informações. Então, a equipe de trabalho é o centro de todos os sistemas que funcionam de maneira eficaz e que envolve muitas pessoas. Na sala de operações, onde as tensões podem ser altas e vidas estão em jogo, né? O paciente está ali aberto, o cirurgião está ali tenso. A equipe de trabalho é um componente essencial na prática segura, né? Então, aqui, realmente é um ambiente tenso no contexto ali de tudo que está acontecendo e é preciso ter ali todo o cuidado e seguir sistematicamente o passo a passo para evitar aqui, né, de confusões naquele momento ali, tá? A qualidade da equipe de trabalho depende de sua cultura e de seus padrões de comunicação. Então, a comunicação entre os membros da equipe é um dos critérios aí para ter uma equipe eficiente, tá? Bem como as habilidades médicas e da consciência dos membros e da equipe sobre os riscos envolvidos. Com relação ao tópico mensuração da assistência cirúrgica, com relação a isso a gente tem
problemas em relação à falta de dados, né, específico aí de indicadores que nos ajudem na avaliação desses processos de trabalho, esforços para reduzir a mortalidade materna e neonatal durante o nascimento, dependeram criticamente da vigilância de rotina sobre as taxas de mortalidade e sobre os sistemas de assistência obstétrica para monitorar sucessos e falhas. Aqui, nessa parte de mensurar, a gente fala de indicadores, né? Quando eu tenho um erro, uma falha, e eu notifico isso, a gente consegue identificar, né, o percentual de falhas e que falha que está acontecendo. Dessa forma, eu vou intervir no meu processo de trabalho para que essa falha não tenha uma reincidência, para que aquele erro não aconteça novamente. Então, é muito importante entender aqui a necessidade de avaliar indicadores, de registrar informações e, a partir daí, trabalhar com as melhorias indicadas, tá? Esse manual, ele falou uma questão importante sobre indicadores e isso foi cobrado por uma questão do CESP, tá? Ele diz assim, que os indicadores, quando a gente tem eles de forma muito intensa, tá? Em relação, por exemplo, a números de dias de internação, e o paciente precisa ter alta logo para a gente cumprir esses indicadores de poucos dias de internação pós-cirúrgico, isso pode prejudicar pacientes potencialmente graves, porque pode adiantar uma alta por conta de manter esse indicador aí favorável, que ainda o paciente não está pronto para ter alta, tá? Então, ele traz essa preocupação em relação aos pontos negativos dos indicadores, tá? E o CESP foi lá e cobrou esse detalhezinho que realmente bem aí difícil em relação da gente pensar esse ponto negativo aí dos indicadores, tá? De maneira geral, ele tem muitos pontos positivos, né? A abordagem aí de documentação das falhas e tudo que acontece relacionado ao ato cirúrgico, para que a gente tenha aí as melhores ações, as melhores práticas, tá? Esforços para reduzir a mortalidade materna, então, ocorreram com as notificações, né? E ele está estimulando essas notificações serem feitas. A vigilância de rotina para avaliar e mensurar os serviços cirúrgicos deve ser estabelecida se os sistemas de saúde pública pretendem assegurar o progresso aqui na segurança da assistência cirúrgica. Então, aqui é uma indicação nesse protocolo a avaliar e mensurar esses indicadores, tá? E aí, uma coisa importante desse manual que cai em prova são os 10 objetivos essenciais para a segurança cirúrgica. Quais são esses objetivos? Cada objetivo desse, gente, tem um capítulo do manual, eu não vou adentrar aqui em detalhes, porque no próprio manual do Ministério, a gente já conversou sobre várias coisas que já estão aqui, tá? A equipe operará o paciente certo e o sítio cirúrgico certo. Esse é o objetivo 1. Objetivo 2. A equipe usará métodos conhecidos para impedir danos na administração de anestésico enquanto protege o paciente da dor. Então, observe que aqui tem um equilíbrio, né? Eu não posso aqui evoluir com alta taxa de anestésico, o paciente pode ter aí uma evolução para uma fase de depressão respiratória mais avançada, né? E não aquela necessária, suficiente para o ato anestésico. A equipe reconhece e está efetivamente preparada para a perda da via aérea ou de função respiratória que ameacem a vida, então já tem os equipamentos, tudo ali pronto para restabelecer essa via aérea. A equipe reconhece e está efetivamente preparada para o risco de grandes perdas sanguíneas, já está tudo separado, os cristalóides, os coloides, os concentrados de hemácia, né, os hemocomponentes aqui necessários. A equipe evita a indução de reação adversa à droga ou reação alérgica sabidamente de risco do paciente. A equipe usará de maneira sistemática métodos conhecidos para minimizar o risco de infecção de sítio cirúrgico, e aí entra a questão de confirmar a esterilização, higiene das mãos, antibióticos, a limpeza também da germação da pele, poucas pessoas na sala cirúrgica, isso também tem a ver, né, a questão da circulação na sala, também a questão do ambiente, né, aí com filtros, a questão da circulação do ar, tudo isso também tem uma influência. A equipe impedirá a retenção inadvertida de compressas ou instrumentos na ferida cirúrgica. A equipe mantém seguro e identifica precisamente todos os espécimes cirúrgicos em relação ao material de biópsia. A equipe se comunicará efetivamente, trocará informações críticas
para a condução cirúrgica aqui segura da operação. Então, comunicação efetiva, espécimes cirúrgicas, né? Vamos pegando as palavras-chave. E os hospitais e os sistemas de saúde pública estabelecerão vigilância de rotina sobre a capacidade, volume e resultados cirúrgicos aqui no monitoramento de identificadores, tá? E a questão aí dos indicadores, eles ajudam bastante na tomada de decisão, tá? Então, aqui a equipe evita a indução de reação adversa à droga, sabendo aí das alergias, tá? Questão de reconhece e está preparada para risco de perdas sanguíneas, a questão de risco da função respiratória. Então, todos esses itens aqui contemplam os 10 objetivos, tá? Agora, nós vamos partir para as nossas questões de cirurgia segura, tá? A cirurgia segura é um protocolo importante, abordamos aí aquilo que traz relevância no manual, tá? E também no que está no protocolo de 2013. Então, segue comigo agora nas questões para a gente ver como que isso cai em prova e, com certeza, gabaritar a sua questão da sua prova, porque esse tema é um tema muito quente para cair nas nossas provas de concurso. Vamos nessa?